Aqui no estúdio são agora 11 horas e 52 minutos. Nós vamos conversar com a Superintendente de Parcerias e Concessões do Governo do Estado, Viviane Moura. A Viviane vai deixar esta semana o comando da Suparc, porque ela é pré-candidata a deputada federal. E aí ela vai ter que se desincompatibilizar. E ela está deixando uma gestão marcada por diversas PPPs, parcerias público-privadas de sucesso. Vou citar algumas aqui, ela vai acrescentar outras porque posso não lembrar de todas. A da rodoviária foi a primeira, e aí nós temos a rodoviária de Teresina, Picos e Floriano, Isso. 3 rodoviárias. Você lembra como era a rodoviária daqui? Era um pardieiro, e como é agora. A nova Ceasa, que ganhou como melhor PPP do mundo, a Viviane foi até a sede da ONU em Genebra, na Suíça, para receber esse prêmio, representando o Piauí, mas representando o Brasil. Uma PPP que inclui, né, inclusiva. Nós temos a PPP do Zoobotânico, que agora é um bioparque. Nós temos a PPP Piauí Conectado, que está levando internet a todo o estado, internet de qualidade, em ambientes públicos, de uso público. Tem a PPP aqui do Piauí Center Modas, que eu quero saber como é que está andando essa PPP. E a do Centro de Convenções, que acaba de ser reinaugurado com o show do Geraldo Azevedo, e tá lá, já tem um calendário extenso de eventos, tem uma agenda já para todo mês de abril, mês de maio, então você está deixando aí várias PPPs. Eu quero começar, Viviane, então vamos começar falando da PPP, depois a gente fala dessas outras que já são exitosas, que já tem bastante sucesso, dessa do Piauí Center Modas. Eu lembro que essa PPP você foi além e você criou ali no projeto praças gastronômicas embaixo dos viadutos da capital. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ari. Obrigada mais uma vez por esse espaço. Você esqueceu da Água de Teresina. Águas de Água Teresina. de Teresina, É verdade. Trancerrados, Sim, a Aeroporto de rodovia. As obras já Parnaíba. começaram. Já sim. Trancerrados já tem obra, é obra em andamento. Mas Piauí Center Modas, a gente está agora vivendo uma fase, né, de obra, as primeiras obras, né, primeiras etapas de obra. Até julho ou agosto, a concessionária já entrega a primeira etapa, né, da reforma. Essa semana, inclusive, eles já vão. Tem um evento por conta do mês do consumidor, e aí eles já vão mostrar o resultado de algumas intervenções que eles vêm fazendo. Eles têm que fazer tudo isso de uma forma, Ari, combinada com os lojistas, de forma que não atrapalhem as vendas. Então, eles mudaram todo o teto. Agora vão mudar todo o piso, estão terminando a reforma do banheiro, a área externa, para transformar o Piauí Center Modas nesse shopping vocacionado, shopping voltado principalmente para a nossa produção local, produção de vestuário, e para dar vazão ao que a gente produz nos centros de produção em especial. Então, a gente tem o Piauí Center Modas como esse grande vetor do desenvolvimento do empreendedorismo e de negócios da nossa capital. A gente tem o Piauí Center Modas como uma PPP voltada para o produtor de confecção, de calçados, de acessórios. Então tá aí uma área de atuação. A gente tem a Água de Teresina, que é voltada para o saneamento básico. Aí o transporte, você tem a Transcerrados e tem as rodoviárias, essas 3 rodoviárias. Alimentação, aí você tem a nova Ceasa. Inclusão digital, Piauí Conectado. Meio ambiente, a gente tem o Bioparque. Foi pensado mesmo assim para ter tanta diversidade? Ou agora que você realmente tem uma em cada área importante? Na verdade, Ari, em 2015, a gente organizou o programa olhando para eixos estratégicos. Chegar onde a gente chegou não se chega sem planejamento. Não se chega sem um olhar mais cuidadoso com relação ao potencial do Estado. A gente teve que observar quais equipamentos a gente tinha que estavam sob a gestão do Estado e que tinham problemas. Rodoviária, Ceasa, Água de Teresina, naquela época a Gespisa, a gente tinha um problema grave com relação ao Piauí Center Modas. Então a gente tinha equipamentos que já existiam, que não estavam dando retorno para a população do ponto de vista de entrega de serviço, menos ainda do ponto de vista de uso dos equipamentos, despesa para o Estado, e era um problema. Então a gente colocou na carteira o que era equipamento já existente, o que era propósito, e aí entrou o Piauí Conectado, mini usinas, Transcerrados,
que é propósito? Propósito a longo prazo. Como é que a gente pensa o planejamento estratégico desse Estado a longo prazo? O que significa a Transerrados? O que significa o Estado totalmente completo com fibra ótica? O que significa isso? Então, a gente planejou. Eu te garanto que, confesso, na verdade, que eu não esperava tanto de resultado, mas foi feito de forma muito responsável, de forma planejada e com um time, né? Com uma equipe que se dedicou durante esses 7 anos só para isso, Ari, só para isso. A PPP da Nova Ceasa levou você até a sede da ONU representando o Brasil. Ela foi escolhida como exemplo para o mundo. O que que diferencia essa das demais? Na verdade, a Nova Ceasa inaugurou um tempo novo para nós, né? Um modelo novo, e não só para nós, ela está servindo hoje como uma referência para o Brasil. A Nova Ceasa, ela trouxe um conceito de desenvolvimento de infraestrutura, pensando em pessoas em primeiro lugar. Aí veio o conceito de economia circular, veio o conceito de sustentabilidade, de inclusão social e de transformação humana. Então, a Ceasa, ela fez com que a gente começasse a pensar em para todos os outros projetos com essa mesma sensibilidade de entender que dentro de projeto de infraestrutura a gente precisa incluir pessoas, sonhos, esperanças. A gente precisa ter a pessoa, o ator, o ser humano como principal usuário e o beneficiário de um projeto, seja ele de qualquer tipo de infraestrutura. Se eu falo de escola, o principal ator quem é? O aluno, o professor, a rede de direção. Então, num contexto geral, a SEASA, ela fez a gente mudar o paradigma, transformar, inclusive, o conceito de infraestrutura no Brasil, Ari, e fazer com que a gente começasse a pensar a infraestrutura respeitando a inclusão de pessoas dentro desse processo de desenvolvimento. Eu estou conversando com a Superintendente de Parcerias e Concessões do Governo do Estado, Viviane Moura, que vai se desincompatibilizar esta semana. Ela é pré-candidata a deputada federal na chapa do Solidariedade. Daqui a pouco a gente fala de política, porque eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte, o Luiz Márcio. Ele diz o seguinte: na última entrevista que a senhora concedeu ao jornalista, a senhora falou da Serra da Capivara e de uma PPP que poderia dinamizar o turismo lá. Como foi que ficou esse projeto? Esse projeto está em licitação, a gente lançamos há 15 dias atrás. A licitação vai acontecer no mês de abril. Já tem empresas interessadas em conhecer, acredito que vai ser mais um projeto exitoso, com resultado positivo. É o projeto do hotel da Serra da Capivara. A gente só consegue falar, e, por exemplo, de um aeroporto em São Raimundo Nonato funcionando se a gente tiver outros equipamentos de suporte e de apoio também funcionando dentro da região. Aeroporto não funciona sem hotel, não funciona sem restaurante, não funciona sem uma rede, por exemplo, de transporte eficiente. Cidades que têm um potencial turístico, como é São Raimundo Nonato, elas precisam estar preparadas para receber o turista. Então, esse turista vem de avião para São Raimundo Nonato, mas vai ficar hospedado aonde? O projeto do Hotel da Serra da Capivara é um primeiro vetor, um primeiro projeto que tem como principal propósito já começar a construir e induzir essa infraestrutura necessária para a gente viabilizar voos, viabilizar o aeroporto e fazer com que aquela região de fato ganhe, né, o que de fato ela merece, né? A visibilidade, não só a visibilidade, mas a condição de receber principalmente turistas internacionais, que são os que mais buscam o tipo de turismo desenvolvido no sítio arqueológico no Parque da Serra da Capivara. E olha só, o Piauí Conectado está levando internet de qualidade a todo o estado. Em especial, a gente destaca aqui a comunidade quilombola mais antiga do estado, que é a comunidade do Mimbó. Como foi levar a internet promovendo essa inclusão digital para essa comunidade, Viviane? Ari, eu conheci a comunidade há menos de 70 dias atrás, quando eu fui lá junto com a equipe da Piauí Conectada e a nossa vice-governadora, já para desenvolver o projeto do Mimbó. E a história deles é uma história como a de vários outros remanescentes de quilombos, uma história de resistência, de luta. Há 200 anos atrás, um pouco mais, eles se esconderam em cavernas para poder sobreviver.
E eu posso te dizer que ontem eles saíram da caverna. Por quê? Porque por mais que eles vivessem numa comunidade agora, com casa, né, com uma estrutura minimamente organizada, ainda assim eles estavam fora do processo de inclusão no desenvolvimento. Por quê? Eles não têm internet, eles não têm saneamento. Então, direitos básicos, fundamentais, ainda estavam muito longe deles. O que significa a internet no Mimbó? A internet significa para aquele povo a possibilidade de efetiva libertação e independência. É a partir da internet que eles vão ter acesso a conteúdo de informação acadêmica, informação educacional, ter a oportunidade, lá tem muitas mulheres empreendedoras, mulheres que trabalham com costura, com produtos de artesanato de alto valor, vão ter condição de vender, trabalhar com e-commerce. O mundo é digital. Essa comunidade não podia ficar alheia à margem do processo de desenvolvimento, sem ser conhecida e sem conhecer o mundo e ter oportunidade. O que a gente deu a esse povo foi a oportunidade deles escolherem o futuro que eles querem para eles. É emblemático, é simbólico, Ari, e assim, mostra, de fato, para que serve uma internet na vida das pessoas. Estou conversando com a Viviane Moura, lá da Suparc. E antes de encerrar a entrevista, a Viviane vai se desincompatibilizar, vai deixar a Suparc. Ela vai ou iria disputar uma vaga de deputada federal na chapa do Solidariedade. Eu digo iria, porque eu obtive uma informação de bastidores, tá? Que eu quero confirmar agora com a Viviane, que há um movimento para lançá-la não candidata a deputada federal, mas candidata a governadora na chapa do Solidariedade. E aí é uma novidade e tanto. E aí eu queria saber o seguinte, bem objetivo mesmo. Você toparia? Eita, Ari, olha, eu vou te falar um negócio. Eu fico muito honrada, sobretudo porque, primeiro, o projeto político aconteceu na minha vida há 7 meses atrás. Eu trabalhei esses 7 anos obstinadamente para construir e fazer com que um programa desse certo e a gente entregasse muito valor e muita transformação na vida do nosso povo. Mas eu nunca pensei efetivamente num projeto político. E quando pensei, claro, todo mundo sabe, numa possibilidade de uma candidatura a deputado federal, enfim. Me sinto super orgulhosa, fico honrada, inclusive, também recebi essas manifestações, várias pessoas, a abordagem, mas essa é uma decisão que não é individual. Seria muita prepotência e muita arrogância minha falar sobre esse assunto, sobretudo quando é um assunto que passa pelo partido. Nós temos um líder, deputado Evaldo, que decide sobre isso. E tem uma construção, é um processo que deve ser construído com o povo e não sobre o povo, né? Passando por cima do povo. Eu estou tranquila, estou trabalhando, saio agora, quinta-feira, começo uma jornada nova na minha vida, do ponto de vista de posicionamento, né? De trabalho, de busca de projeto, numa chapa construída para ser candidata a deputada federal. Muito bem, mas o discurso é, se houver um movimento, se for um desejo também ali do grupo, a senhora poderia pensar nesse assunto, poderia pensar em aceitar. Se for um desejo do grupo, se for um desejo das pessoas, se vier do povo e se for algo combinado, organizado direitinho dentro do partido, claro. Muito obrigado, Viviane Moura, superintendente da Suparc. De fato, as PPPs acho que são uma das partes, não vou dizer a parte, mas uma das partes mais bem-sucedidas da gestão do governador Wellington Dias, né? Esse segmento de parcerias público-privadas. Muito obrigado, Viviane. Ari, eu quero aproveitar para agradecer de coração pela oportunidade, por todas as vezes que você me deu a chance de vir aqui falar sobre esses projetos. O trabalho de vocês, o que a comunicação desse estado ajudou para que esse programa desse certo foi extremamente relevante. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua disponibilidade sempre de trazer essas informações.